Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Grandes homens e mulheres passam aqui, deixam suas histórias, seus legados de vida, e em cada uma dessas histórias eu tenho absoluta certeza que em algum ponto vai parecer com algo que você está passando, isso vai conectar, isso vai te transformar, isso vai inspirar ação na tua vida. E é por isso que nós existimos, o Endodontia Talks, essa plataforma de comunicação, mas que agora também é uma plataforma de eventos. E eu quero abrir rapidamente, fazendo essa justa propaganda, do Endodontia Talks Mulheres, dias 8 e 9 de novembro, na cidade de São Paulo. Você não pode perder o congresso mais inovador, mais disruptivo que você já ouviu falar na odontologia. Eu estarei lá com a minha amiga Renata Dália Torres, influenciadora da endodontia. Ela vai apresentar o show. E agora nós temos uma grande novidade. Larissa Cieslak Lalas, a cofundadora da J Company, parceira aí de negócios, esposa do Joel J. Tenho certeza que você sabe quem é o Joel J. Vai estar lá, vai ser logo no começo do dia 8 de novembro, e você não pode perder. Ela vai falar de empreendedorismo, ela vai falar de performance, vai falar de desenvolvimento pessoal, porque a vida não é só endodontia. Falar só de endodontia é muito chato, eu sempre ando dizendo isso, e você deveria experimentar e estudar um pouco mais coisas fora da endodontia. Mas muito bem, sem mais delongas, eu quero apresentar a estrela, o protagonista desse episódio de número 49. Nunca estivemos tão perto do episódio 50 do Endodontia Talks. Aprendi demais com esses colegas que passaram por aqui até hoje. Então eu tenho o prazer de receber o professor Henrique Bignelli, de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Fala, Henrique! Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lisiado. Tudo bem? Prazer Tudo estar bom, meu aqui. querido? A Tudo casa é jóia. sua. Sinta-se em casa. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado, tudo em ordem. Eu sempre digo, Henrique, aqui no podcast, que é um prazer, assim, inenarrável para mim, inenarrável, até difícil falar essa palavra, de poder eternizar a história de vocês, porque histórias conectam muito. Se isso não fosse verdade, nós não repetiríamos, às vezes, as mesmas histórias de família, a cada almoço, a cada jantar, a cada ceia de Natal, enfim, ocasiões especiais, aniversários, aquelas histórias dos nossos avós, dos nossos pais. Histórias conectam, histórias inspiram e transformam, e é isso que nós acreditamos. Então, eu tenho absoluta certeza que a tua história vai conectar muita gente que está aqui, que nos ouve, a nossa audiência do Endodontia Talks. Com certeza. Muito bem, Henrique. Fala, então, teu nome completo, de onde você é, onde você trabalha atualmente. Meu nome é Henrique Lapenta Robazzi Bignelli. Eu sou de Opa! Ribeirão Preto. Rapaz, eu não sabia tudo isso não, hein? O nome completo é grande, comprido. Eu sou daqui de Ribeirão Preto, terra do chopp, terra do pinguim. Fiz faculdade aqui e trabalho aqui, passei minha vida inteira aqui na cidade. Você é filho da cidade e da terra e por aí ficou mesmo. Sim, sim. Que legal, maravilha, Henrique. Henrique, nós sempre começamos o nosso podcast colocando um pouco o caráter humano do endodontista. Nós somos uma máquina de trabalhar, nós fazemos muita clínica, muito consultório, alguns conciliam com a docência, como é o teu caso, nós vamos já chegar nesse ponto também. Mas começa falando um pouco de você, da tua vida, você como homem, como ser humano. Cara, o que é que te move, assim, fora do consultório, tuas paixões, teus hobbies, se você tiver? Conta um pouco pra gente. Pô, eu acho que fora do consultório, o que me move é o que move a maioria de nós, né? A família. É estar junto com a família, é aproveitar os momentos juntos, é fazer um churrasquinho de final de semana com eles, estar sempre presente. É o que move fora do consultório, é o que move a gente dentro do consultório também, né? É o que faz a gente querer acordar cedo todo dia e ir trabalhar, porque tem dia que a gente não está afim, tem dia que a gente está. O que te dá vontade nos dias que você não está afim, o que me dá vontade nos dias que eu não estou afim, é a minha família, a minha obrigação com eles. Isso, é exatamente isso. A Do dia a motivação dia. nesses dias falha, né, Henrique? Sim. Mas aí você é movido pela disciplina, pelo propósito, né? Eu também acredito muito Sim. nisso, é por isso que a gente está tão bem, com toda certeza. E, Henrique, fala um pouco, assim, destrincha, desenhuça um pouco.
Como foi tua trajetória na odontologia? Você consegue resgatar essas memórias aí mais antigas? Como é Sim, que eu foi nasci. entrar? De onde é que surgiu a odontologia? Que paixão foi essa? Alguém te inspirou? Alguém te falou sobre ela? Foi uma experiência traumática, uma experiência agradável na infância? Como foi? Eu praticamente nasci dentro de um consultório, né? Meu pai e minha mãe são dentistas. Eu tenho duas tias dentistas. Meu padrinho é dentista. O meu bisavô era dentista. Ele foi dentista prático em Itápolis. E, se eu não me engano, ele fez a primeira turma de odontologia quando abriu em Piracicaba. Então, eu quase que nasci dentista, né? Sempre vivi dentro do consultório ali. E eu sempre vi meu pai trabalhando, minha mãe se dando muito bem com os pacientes. E eu me inspirei nisso, principalmente, nem tanto na parte técnica, que a gente demora para entender, né? Mas no relacionamento que eles tinham com os pacientes, na confiança, e transformando o consultório num ambiente legal ali, de amigos, das pessoas que frequentam o consultório, irem se transformando em amigos e acabar indo em casamento e festa dos pacientes, os pacientes estarem sempre gratos, sempre trazendo presentes ali dentro. Eu sempre achei isso aí muito legal, essa relação humana ali. E foi isso que me direcionou, mais do que a parte prática da odontologia, na verdade, essa parte de relacionamento foi o que me levou a pensar em ser dentista, a plantar a sementinha da ideia ali da odontologia. Então, você sempre gostou de pessoas, então? As É, pessoas, relacionamentos, comunidade. sim, sim, eu acho que a gente cuida de pessoas, né? Então, se você não gostar de pessoas, é uma profissão que não vai dar certo, você não vai ser feliz ali. É verdade. E isso te obriga a descer, né? Ou seja, realmente a descer ao nível do paciente, né? Um Sim. paciente um pouco mais iletrado, um pouco com menos saber, né? Com menos conhecimento, um E na paciente um nossa pouco área é o paciente que está com dor, né? O cara que está vulnerável ali, que está desesperado vulnerabilidade. muitas vezes, Isso. né? Ele está E numa situação. quem fazia endo dos dois? Ou os dois faziam endo? Teu pai e teu... Ninguém, Ninguém ninguém. fazia. Meu pai fez durante uma época, e na verdade eu não pensava em fazer endodontia quando eu entrei na faculdade, e para falar a verdade, nem quando eu finalizei. Assim, quando eu terminei, eu não fui direto para endodontia. Quando eu estava na faculdade, nunca foi uma matéria que me chamou muita atenção ali. Eu fui para endodontia meio que eu percebi que era, como ninguém fazia no consultório, eu percebi que era uma oportunidade ali dentro. E eu tenho uma dessas minhas tias, a Ana Lúcia, ela logo que eu formei, ela perguntou: "Você quer fazer dos meus pacientes?" Eu falei: "Eu quero". Eu saí da faculdade achando que eu sabia muita coisa, né? Eu falei: "Ué, já me formei dentista, vou começar a trabalhar e fazer". E falei: "Vou sentar, vou fazer, eu acho que eu sei fazer". E comecei. A hora que eu comecei, eu vi que eu não sabia nada. Eu tive muita dificuldade na endodontia ali. E por isso, o primeiro curso que eu fiz depois de formado foi de endodontia, que foi a primeira área que eu comecei a atuar. E eu vi que eu estava com dificuldade. Eu tinha dificuldade em localizar os canais, tinha dificuldade em anestesiar, tinha dificuldade em fazer uma odontometria legal. Todos os passos. Ali eu sentei achando que eu sabia, e a hora que eu pus a mão na massa, eu falei: nossa, eu preciso melhorar isso aqui. Se eu quiser fazer, eu preciso sentar e estudar. Mas E isso daí coloquei é uma meu pai. constatação. Isso é uma constatação legal, Henrique. E o que muita gente prega hoje, muita gente que ensina outras pessoas, que faz gestão de pessoas, que é o seguinte: você precisa ser um fazedor. Ou seja, você tem que se dispor a fazer. Porque no processo é que você vai aprender. E você Sim. colocando esse padrão mental. Calma aí, eu não vou parar de fazer, ou seja, não vou abandonar, mas olha, eu preciso melhorar. Esse mindset é legal. Para quem está nos ouvindo, essa mentalidade. Duas coisas. Primeiro, de se lançar. Não, eu tenho que fazer, tenho que me expor, né? E a É. segunda coisa, percebeu que precisa melhorar? Não para. Vai atrás, vai estudar, vai treinar, vai em busca do conhecimento, né?
Eu acabei até colocando meu pai para abrir muito dente para mim, que eu não estava conseguindo localizar canal. Ele não fazia ainda, mas ele é reabilitador. Então ele faz muita emergência, né? Acaba abrindo os dentes dos pacientes dele e auxiliando ali. No fim, ele estava sentando na cadeira para pôr a mão para me ajudar, porque tinha hora que não saía. Então o Então, começo assim, foi Henrique, difícil. você frequentava muito, então, né, como você está falando, o consultório dos teus pais, né? Eu tenho, Sim. eu tenho uma dúvida aqui, bem legal. Acho que essa você vai. Vamos ver se você lembra. Antes de eu te perguntar alguns detalhes de como é que você entrou na graduação. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos, que você frequentava quando criança, Henrique? Nossa. Ah, desde muito pequenininho. Muito Muito pequenininho. pequenininho. Tá. Né? Talvez ali anos 80, mais ou menos, né? Por ali. Sim, sim. Por ali, Eu nasci né? em 85. De, Anos acho 90, que, então, né? mas com antes de 5 anos eu já ficava no consultório por ali. Não tenho lembranças, Mas já, então, nos anos 90 você já ficava no consultório, né? com certeza. Eu estou contextualizando, eu vou chegar aqui no ponto. Você já via endodontia delivery? Você lembra? Você tem lembrança se Não, endodontistas iam até o consultório do teu pai? Como é que era isso? não. Onde é que estavam os endodontistas? Estava no consultório deles. Cada um na Eu sua. Não tinha delivery. não lembro de nada disso, não. Você não E lembrava assim, de um dentista chegando com uma linha para fazer. não, não, lá com certeza nunca teve. E não lembro nos outros consultórios da minha família, assim, de ter também o pessoal que ia até lá. Eu Certo. acho que isso aí é uma coisa que é mais recente. Contemporânea. Sim. E Henrique, agora fala um pouquinho assim da tua graduação. Como é que foi? Com que idade você entrou? Como foi? Foi em escola pública? Foi em escola particular? Foi. Eu Quais entrei foram na as USP, principais dificuldades naquela época? entrei na USP aqui em Ribeirão com 17 anos e, pô, faculdade é uma época muito boa, na verdade, né? Ali não tem do que reclamar, não. A maior dificuldade era ter tempo para estudar. Tinha muitas atividades extracurriculares ali. Tanto da graduação mesmo, eu sempre gostei de fazer parte dos projetos extracurriculares que tinha. E quanto às festas, a parte social da faculdade aí é muito ativa, né? Muito legal. A gente tinha um projeto muito legal na faculdade, que era o projeto Xingu, que ele parou por um tempo e voltou, se eu não me engano, esse ano. Eu vi alguma coisa no Instagram, que a gente ficava quase 20 dias no meio do Parque Indígena do Xingu, atendendo a população indígena ali. Nossa, que legal. E era um projeto muito interessante, porque você vivia uma odontologia muito raiz, né? Não tinha nem energia elétrica onde a gente estava. Não tinha cadeira, a gente atendia os índios com a cabeça no colo, apoiada na perna da gente, assim, um bancão de madeira. Com iluminação Aí, natural, né? Luz do sol. sim, Cara. sim, iluminação E luz do que tipo de sol. procedimento? Era restaurações atraumáticas, exodontias? Exodontia, muita periodontia, eles têm muito tártaro. Um dos problemas é que o açúcar tinha começado a entrar muito forte dentro das aldeias, então estava começando a aparecer muita cárie. Mas, por exemplo, nas aldeias menores, não tinha como fazer uma endodontia ainda ali. Nos polos, né, que são as regiões que centralizam as aldeias menores em volta ali, já tem gerador legal, já até tinha alguma cadeira, o pessoal levava um localizador apical para poder fazer a endo sem tirar uma radiografia, muitas vezes. Mas eram procedimentos mais simples, a grande maioria ali. Mais simples, né? Tinha bastante extração também, cirurgia. Nessa época já tinha, Henrique, os tratamentos restauradores atraumáticos, só com cureta e o número de vidro? Sim, sim. Fazia Já fazia. bastante aqui. Era Endodontia, não. o carro-chefe. Oi? Endodontia, não. A endodontia a gente não fez nada, não. Tinha alguns dentistas que já eram contratados para ficar ali, que às vezes eles tinham acesso a energia, a cadeiras, alguma coisa assim, em alguns dos polos e aí realizavam lá. E aí Entendi. conseguia salvar o dente, que na maioria das vezes é para extração, né? E na graduação?
Tu era um cara engajado, assim, Henrique? Você era mais tímido? Como Eu que sempre era fui uma esse pessoa de tímida. acadêmico? Eu sempre fui uma pessoa tímida. Mas dentro da faculdade a gente participava de tudo que dava para fazer, né? A minha turma ali, a gente era muito ativo nessa parte. A nossa jornada era uma jornada muito forte aqui, a jornada acadêmica. A gente trazia professores muito bons para a jornada. Trouxemos, não a nossa turma, mas uma turma anterior, trouxe o John Max Paden Uau, para caramba, você falar ali conheceu na o Max Paden, faculdade. bicho? Ele foi o grande nome da jornada de quando eu entrei na faculdade aqui. Cara, que legal, você conheceu o Max Paden. Então, ele destrinchou o instrumento dele, né? O André Askin, Papa da traumatologia, E veio. você também conheceu? Fui na palestra dele aqui. E quem Conheci mais ele, vi assim, lá de na instrumento frente. você conheceu? Você já zerou o game quase, né? Hein? Foram experiências muito boas ali. A nossa jornada era bem forte aqui, a gente conseguia trazer muita gente legal. A gente tinha apoio do pessoal da faculdade e tudo, mas ela era organizada pelos alunos mesmo. O centro acadêmico era quem ia atrás do dinheiro, ia atrás dos nomes, dos patrocínios, de vender os estandes, de trazer esses professores, fazer os contatos, muitas vezes através de professores da faculdade, obviamente, né, que davam esse auxílio, davam o respaldo para poder chegar nessas pessoas, mas o que era legal aí era esse envolvimento dos alunos, né, de conseguir montar um evento grande como graduando ali. É assim, um parêntese, é assim que funciona empreender em eventos, tá? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu Exatamente a mesma imagino, coisa. que é o que você está Legal. vivendo na pele agora aí, Pois né? é exatamente isso, sem tirar nem pôr, viu? Vocês já tiveram a primeira experiência de empreendedorismo ali naquela época, né? Ah, sim. Então quer dizer que a endodontia não te chamou a atenção na graduação, Henrique? Não era o que eu Passou na tua imaginava cabeça que eu naquele ia momento? fazer. Não era o que eu imaginava que ia fazer, não. O que tu Porque achava que tu ia fazer? eu imaginava que eu ia fazer cirurgia, prótese, alguma coisa assim. E a endodontia, eu acho que ela foi muito difícil na graduação para a gente, porque ela era a única matéria que a gente fazia sozinho na clínica. Não era em dupla. Então, eu falo que era um caos ali, na verdade. A gente não tinha habilidade manual, não tinha um colega para ajudar na hora ali, e é uma especialidade difícil. Eu não acho que, não vendo que a endodontia é fácil, não. Ela ficou mais fácil, mas eu acho que ela, até hoje, ela é uma especialidade complexa de ser realizada. O professor Bitondi, uma hora nós vamos chegar na conversa nele, ele sempre fala ele coloca um ponto muito interessante, que a gente trabalha com uma anatomia rígida, a gente não altera, ou a gente pelo menos busca não alterar a anatomia do que a gente está tratando ali. A cirurgia altera a anatomia, fazendo extração, ele leva a anatomia para onde ele quer, na verdade. A prótese, igualmente, ela faz o desgaste no dente, ela vai levando a anatomia para onde ela quer, faz um desgaste para compensar um excesso e depois colocar uma prótese em cima. A orto, principalmente, né? A gente não, a gente tenta limpar sem alterar essa anatomia, né? Então a gente trabalha num campo rígido, com pouca visibilidade, apesar de toda a magnificação e iluminação aí, e com uma anatomia extremamente variável, né? Extremamente variável. Olha, me fez lembrar essa tua colocação, Henrique, um dos meus mestres da graduação, o professor Elilton Pinheiro Júnior. Elilton. Nossa, o que você falou agora foi um déjà vu, porque ele vivia falando, e engraçado que a gente guarda algumas coisas, né? Ele vivia falando. Você vai escolher um instrumento que se adeque à anatomia do teu dente. Ponto final, ele falava isso. Você tem que obedecer à anatomia. É a anatomia que manda. É o grau de curvatura, é o grau de dilaceração. É a primeira lima que chegou lá. Qual foi a primeira lima que chegou lá? Foi uma 15 sofrendo. Você mal usou duas vezes aquela curvatura lá brusca no terço apical. Você já tem ali indícios de qual instrumento você vai instrumentar até ali. Você já sabe que você não vai passar de um taper 0,4, por exemplo. Já sabe disso.
Você vai precisar de... E naquela época, na minha graduação, 2006, né, ele falava isso. Os sistemas rotatórios, assim, o que nós tínhamos naquela época? Protape universal. Tinha a lima K3 da Cyberendo, lembra? K3, não era nem a K3XF ainda. Nem tinha tanto tratamento térmico, né? Era o níquel de titânio original. É. Então, essa frase eu guardei. E às vezes os colegas se desesperam, mas é isso, né, Henrique? Você tem que trabalhar com anatomia, você tem que conhecer a anatomia. Ela é o que te freia. Quando eu estava na graduação, isso foi uma parte legal. Se eu não me engano, a gente foi a segunda turma a ter rotatório na universidade aqui. E foi uma das primeiras universidades a implantar o sistema rotatório na graduação, a USP de Ribeirão. Mas fraturava muito. Todo mundo fraturava o instrumento ali. Com certeza. Era um negócio. Isso aí foi em 2004, provavelmente. Você já usava o Protape universal? O que a gente usava na faculdade era o Profile ainda. Profile, tá. Eu não cheguei a usar Profile, eu cheguei a usar Protape universal. O ProTaper eu usei no curso que eu fiz logo depois da graduação. Aí era ProTaper e K3 principalmente. Pois é, mesma coisa. Protape e K3. Os primeiros dois sistemas que eu usei. Que também ainda fraturava bem, né? Meu Deus, nem me fala. Aquela lima SX da Protape universal chamava fratura, né? A roxinha. Não, a SX era a Orifice Shape, a S1, né? S1, né? A gente usava um protocolo que instrumentava manualmente até a lima 20, né? Então, até a F1, você tinha o ápice já mais ou menos trabalhado aí. Ela trabalhava com a ponta livre. Pois é. Eu lembro que o que fraturava muito na nossa técnica era a F2, que era a primeira lima que trabalhava com a ponta ativa, né, dentro do canal. Então, interessante, né, falar sobre isso, Henrique. Recente, tá? 2018, há 6 anos, quando eu cheguei em Curitiba, eu só tinha, veja bem, 2018, eu só tinha Protape universal para trabalhar rotatório no hospital, somente. Fiquei desesperado, mas engraçado que esse tipo de coisa te obriga a pensar, né? Te obriga a você resolver o problema. Então, como é que eu resolvi esse problema? Eu tinha controlando oscilatório. Logo, o que eu pensei? Eu vou fazer um protocolo, sempre quando for possível, eu vou folgar uma lima Flexofile 25. Aí eu entro com as proteinas. Resolveu o problema. Não fraturei nenhum instrumento depois disso. Parei de fraturar. Você está com a ponta livre, né? Eu vou folgar a lima manual até o 25, até o Flexofile 25. Só depois eu começo a trabalhar com proteína. Sim, você tem que trabalhar com o que você tem, né? À disposição. Sim. E aí, depois da tua graduação, Henrique, em que ano você se graduou? Eu quero falar agora um pouquinho da tua jornada profissional já. 2006. Me formei em 2006. 2006, foi o ano que eu comecei, 2006. Se eu tivesse estudado em Ribeirão Preto, eu ia ser o teu calouro lá. Ia ser calouro aqui. Como foram os teus primeiros passinhos de profissional? O teu primeiro emprego, ou seja, como é que foi o começo da tua jornada para ti? Eu comecei trabalhando no consultório dos meus pais, né? Tem uma coisa muito interessante, que meu pai acho que demorou 1 ano para me indicar algum paciente. Ele falou, pô, eu quero... Ele tinha os pacientes dele, tinha muito cuidado com os pacientes dele. Ele olhou e falou, pô, vou esperar para ver se esse menino sabe fazer alguma coisa, né? Não te deu vida fácil. Não. Então, cimentei muito provisório, limpei muito provisório para ele ali, auxiliei muito. Mas a minha mãe começou a me passar alguns pacientes, as minhas tias começaram a me mandar alguns pacientes, e eu comecei a atender os pacientes delas. Foram esses pacientes de endo delas que me levaram a querer estudar mais ali. E eu fazia até para um convênio que a minha tia atendia, ela me indicava, ganhava uma porcaria na época ali, e eu falei, putz, tá errado, eu preciso fazer isso, melhor e mais rápido. E aí, no mesmo ano que eu me formei, eu já me matriculei no curso de endodontia, porque eu comecei a fazer alguns pacientes até um pouquinho antes de me formar, até antes de colar o grau ali, no finalzinho da faculdade, eu já comecei a querer ir no consultório e atender alguma coisa ali.
E aí eu entrei nesse curso de atualização em endodontia na URP, que o coordenador é o professor Bitondi, e foi onde eu aprendi de verdade endodontia. Lá você fez especialização direto. Não, foi um curso de atualização, Atualização, tá. que é o curso que eu sou professor hoje. Pois é, que curioso, né? O que é a vida, né? Foi o primeiro curso que eu fiz. Aí eu comecei a gostar da endodontia. O professor Bitondi começou a falar de endodontia cervicoapical, de não levar a língua direto ao ápice, toda a filosofia que eu sigo hoje, que eu divulgo. Me dei bem ali, comecei a fazer meus canais com mais facilidade, mas eu ainda não fazia rotatório no consultório nessa época. Eu ainda não tinha comprado o motor, fiz o curso, fiz alguns casos de rotatório nesse curso para aprender a fazer, mas eu queria trabalhar na mão porque era o que eu tinha à disposição no meu consultório. Então fiz bastante caso manual ali, instrumentação manual mesmo, usando o que hoje todo mundo acha que é um crime, né? Usar uma Gates ali. Resolvi muito caso usando Gates no terço cervical, em embocadura de canal de molar. E aí terminei esse curso, o professor Bitoni me chamou e falou: tá começando a turma em Araraquara. Faz um curso de especialização lá, é um curso legal, eu fiz lá. Eu falei, putz, não sei se eu quero fazer a especialização agora. Não me matriculei quando ele falou. Tinha uma amiga nossa que entrou para fazer, falou, ó, tá no segundo módulo, uma aluna desistiu aqui, abriu uma vaga, você não quer fazer mesmo? Eu falei, não falei, vou fazer, vai. Vamos tentar. Tava começando a aparecer mais endodontia no consultório. E aí no curso eu me desenvolvi mais ainda, foi um curso que eu aproveitei muito porque eu já tinha a base do curso de atualização. Isso é uma coisa que eu até indico para os alunos, para quem eu conheço que é recém-formado, que está entrando agora. Faça um curso de atualização antes de fazer a especialização. Você entra na especialização com outra cabeça, você aproveita para realmente sair de lá um especialista, para realmente sair de lá pegando o que os professores têm de melhor para te oferecer. Você não vai precisar aprender do básico na especialização, você vai para realmente refinar. Eu gosto muito dessa ideia de... E você testa antes, né? Você testa antes num curso mais rápido, mais barato, que se você olhar e falar, putz, não gosto, você para por ali, acabou. Você não precisa seguir 2 anos fazendo aquilo com um investimento alto. Aproveitando a deixa, vende o teu curso, fala do teu curso, Henrique, na ORP, né? Como é Na que ele hora, é? Como é que é dividido? Carga horária, periodicidade? é um curso quinzenal, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, 2 vezes por mês, né? Com duração de 12 meses. E lá a gente fala tudo sobre endodontia, tudo sobre essa nossa visão de instrumentação cervicoapical, de respeitar o ápice ali. É uma filosofia que o professor Bitondi traz há muito tempo e funciona muito bem. Tá? É um curso que a gente tem poucos alunos para poder dar atenção para todo mundo. Quando eu entrei no curso, quando eu fiz o curso, o máximo eram 5 alunos ali, não podia ter mais do que 5 alunos. Agora a gente expandiu um pouquinho mais, pode colocar até 10 alunos, por necessidade da associação, tá? Mas a gente fica muito perto do aluno, muito próximo, tirando as dúvidas. É um curso essencialmente clínico. Eu dou aula, na verdade, eu não sou professor, né? Eu sou um clínico que dá aula. E o professor Bitondi é a mesma coisa. A gente trabalha de terça a sexta no consultório e de segunda-feira vai lá passar o que a gente faz. Então, toda segunda-feira vocês estão em alguma turma de atualização, Henrique, é isso? Segunda-feira a gente está na atualização na ORB. E é o dia inteiro, 8 às 6. Das 8 às 6. É um curso muito gostoso. O professor Bitondi é uma pessoa que é o coordenador do curso, que ele é muito humano com os alunos, assim. Ele nunca vai tratar o aluno de cima para baixo, e eu aprendi muito isso com ele. Nunca vai querer impor ou achar
que o aluno dá uma bronca no aluno na frente do paciente, ou mesmo longe do paciente, sabe? Que a gente vê muitas vezes acontecendo aí, o professor sendo grosseiro com o aluno. Ali é todo mundo colega, todo mundo trabalhando junto. Eu vou te falar que eu vi muito isso, não sei como é que tá hoje, mas era muito comum você ver isso de bucomaxilo, né? De cirurgião, né? Dar aquela bronca. Nossa, eu vi muito isso. Os brutomaxilos, né? É, adoro meus amigos bucomaxilos, mas eu vi isso na graduação, tá? Em ligas de Não, a gente vê plantão. Vê. Não, e não é legal, pô, né? Principalmente depois de formado, ali é todo mundo colega, né? Sim, pois é. Exatamente. Henrique, todos nós temos momentos difíceis, sombrios, e eu queria te perguntar se você teve algum momento extremo na tua vida, assim, que, puxa vida, não sei se é isso, não sei se eu vou mudar de área. Eu Já, tive os meus, não sei se você teve algum momento extremo desse com na tua vida, que você certeza. pudesse compartilhar. E foi aí que eu me conectei com a tua história. Eu já pensei em, talvez não em abandonar a odontologia, vai, mas em ter um plano B, Plano B. uma saída ali. E eu montei uma loja de móveis com um sócio aqui, foi um cara que eu conheci, ele veio e ele disse que sabia muita coisa sobre o assunto. Eu falei, pô, eu vou, hein? Talvez a odontologia não esteja rentável como eu quero, tá tomando muito meu tempo, a gente começa... Mesmo a internet vende muito isso pra gente, né? De que você pode ter uma vida mais fácil trabalhando menos, você pode escalar mais. E eu comecei a entrar muito nessa ideia assim, eu falei, cara, a odontologia não vai me dar essa escala, ela não vai me dar essa vida de ter algum rendimento sem estar com a mão na massa ali. Eu preciso fazer outra coisa. Isso foi em que ano, Henrique? Putz, 2015, talvez. Ou seja, quase 10 anos depois, né? A crise dos 10 anos, né, de carreira É, aí. Porque você já está trabalhando bastante, né? Sim, sim. E você começa a falar, cara, como é que eu vou manter isso aqui para sempre, Sim. né? E entrei nessa de montar uma loja de móveis. E vendemos, cara, começamos a vender alguns móveis, e a hora que começou a vender o negócio não fluiu. Um que era muita conta para pagar, outro que a gente tinha muita dificuldade com mão de obra. E aí, a hora que eu vi, eu estava deixando de atender no consultório para ir montar móvel, para descarregar caminhão. E eu falei, cara, tá errado isso aqui. E o meu sócio não entendia tanto quanto ele vendeu a ideia que ele entendia ali, e começou a tirar o corpo fora também ali, começou a não querer resolver, e eu comecei a entrar para resolver algumas coisas que eu não sabia resolver também. E no fim, fechamos com prejuízo na época de uns 60 mil reais, coisa para pagar, conta para pagar. Ele era do Rio Grande do Sul, voltou para lá, e eu fiquei aqui Com prejuízo. com É a muito bucha para parecido com a minha resolver. história que eu quebrei. Eu quebrei, fiquei com a dívida de 80 mil reais. E assim, você pode confirmar isso também, Henrique. A tua cabeça fica mal, né? Fica, Nossa, fica. para você se Fala, reerguer, o para que eu você. fui fazer, né? Para que eu fui entrar nisso aí? E quem me devolveu tudo foi a endodontia. Pois é, tá Era vendo? da onde eu estava fugindo, na verdade foi o que me salvou. Imagina. E aí você voltou e aí colocou a cabeça e o coração, assim, de novo, né? De Sim, vez. sim. Aí Deixa é eu a te hora perguntar. que você percebe que você tem que se dedicar naquilo que você sabe fazer, né? Se você quiser ir para outra área, a primeira coisa é estudar, dominar aquele assunto, nem que seja teoricamente, para ir para a prática. Ali, para poder mudar com alguma segurança, né? Tá preparado para fazer essa mudança. E eu não Verdade, estava. verdade. Muito bom isso daí, hein? Ou seja, você pode até ter um plano B, uma renda extra, mas você tem que estudar muito, né? Tem. Não é achar. Eu acho que uma coisa, isso aí me ensinou uma coisa: não tem nada fácil, né? Não tem. Você não. E essa questão de você, por exemplo, empreender, né, de você ter mais tempo livre, é tudo verdade, mas vem com muito trabalho. Sim, Vai ter que sim. trabalhar muito, vai ter que colocar muita mão na massa mesmo, né?
Trabalho duro mesmo. Sim, não vem, pode ficar fácil depois. Como a Mas o endodontia caminho até também lá fica no consultório, né? A endodontia, como tudo, todo trabalho, né? A endodontia no começo é muito mais difícil. Você tem todas as dificuldades que eu falei lá que eu tinha, de anestesiar, localizar, fazer um bom diagnóstico desde o comecinho já é difícil. Pô, com o passar dos tempos, com o estudo, principalmente, com a prática, as coisas começam a fluir com muito mais naturalidade. Você para de voltar para atender paciente que se atendeu de manhã e à tarde ele está com dor. Essas coisas ficam extremamente raras. Então, Ou você seja, começa a ganhar tempo também. você tem que aumentar o preparo. Sim. Você aumenta o preparo e o fruto você colhe depois, né? É o jeito de ficar um pouco mais fácil, né? E agora, Henrique, uma pergunta boa também, eu acho que vai ser boa. Foi depois disso que entrou o Henrique do digital? O Henrique dos anúncios, o Henrique Foi aí. da sua primeira página de vendas, de querer amplificar, ou seja, o teu conhecimento para os outros, né? De querer transmitir isso para os outros? Foi aí que aconteceu? Na verdade o comecinho de tudo isso foi aí, né? Foi porque quando a gente criou essa loja de móveis aí, a gente precisava vender. Dentro do consultório até existe uma demanda, já existia alguma demanda, o negócio andava mais ou menos. Mas quando a gente montou uma loja do zero, sem conhecimento nenhum na área, sem ninguém na área, falei, putz, como que a gente vai fazer para achar clientes, para vender? E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais essa área. Você começou a estudar com quem? Essa época era 2015, mais ou menos, né? O primeiro curso que eu fiz foi um O Érico curso... Rocha? Não, Meu putz, eu não primeiro foi vou o lembrar Érico de Rocha. como que era, cara. Eu comecei a estudar na plataforma do Google. Ali tinha alguns cursos gratuitos da própria plataforma do Google e foi ali que eu comecei a usar o Começou Google. a ter tráfego, anúncio. Anúncio no Google. Tá. Anúncio na página de pesquisa ali. E eu levei isso para o consultório. Criei um blogzinho na época e coloquei uns anúncios no Google para rodar. E as pessoas caíam no blog para paciente, mesmo. Não era nada de curso de endodontia, era para pacientes. Isso aí, na época, me trouxe algum retorno. Foi legal. Tem pacientes que que estão no consultório até hoje que vieram desses anúncios ali. Funcionava muito bem, muito bem. A concorrência era muito baixa e era barato ali. Hoje eu acho o Google uma ferramenta mais difícil. Ela ficou mais profissional, mas olha, ainda são poucos endodontistas, tá? Estão no Google. Sabe o que eu vejo que dá resultado hoje? E o melhor de tudo é que é de graça? É o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Você pode fazer orgânico. Isso mesmo. Eu recebo alguns pacientes de lá, tudo orgânico, sem custo nenhum. Fechando Você bem faz organizadinho. uma estratégia, né, empática, né, de pedir para esse cliente, olha, vai ser tão importante se você me avaliar lá, né? Coloca, deixa um comentário. Vale E muito funciona, ponto, né? vai aumentando o teu orgânico. Tua prova social ali, né? Isso, a tua prova social, exatamente. Você vai empilhando prova social, exatamente. Hoje, para mim, ele funciona mais do que anúncio pago no Google. Só a estratégia orgânica do Google, né? O Google Meu Só Negócio. estratégia orgânica com o Google Meu Negócio. Que maravilha. É uma fonte legal de pacientes aí. Então, 2015 para cá, então, o primeiro, vamos dizer assim, os primeiros rabiscos do teu negócio digital hoje, que é o teu curso, né? Você tem um curso, né? E eu queria que você falasse dele, né? É o curso de preparo cérvico apical, não é isso? Pode falar, Henrique. Isso. Como é que as A pessoas ideia, acham? Como é que as a pessoas ideia, na fazem? verdade, era um curso de Material. instrumentação, né? Explicar a nossa visão de instrumentação aí, as facilidades que ela traz, eliminar alguns medos que as pessoas têm de trabalhar primeiro, terceiro, cervical e médio e criar um degrau ali, ensinar que se você fizer isso com a técnica correta, você não vai fazer degrau, você não vai entupir o teu canal, que se você começa a fazer do jeito errado, isso acontece. Você falar, não, vou trabalhar, mas sem saber o que fazer, você vai acabar fazendo degrau, você vai acabar entupindo o canal, você não vai conseguir. E o curso nasceu dessa visão de propagar tudo isso que eu aprendi
na endodontia para mais pessoas. Que a internet ela dá um alcance espetacular, né? Pô, a gente está num curso presencial aqui em Ribeirão. A gente tem vários alunos de fora, mas talvez aí num raio no máximo de 200, 250 quilômetros, que eu já acho bastante. Eu já acho que é longe. Com a internet, você está em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer pessoa que fale a sua língua ou que você consiga traduzir pode ter acesso à tua informação. Não tem erro. Essa é a maravilha. A prova disso é essa entrevista, né? Essa entrevista Sim. agora está eternizada na internet, no YouTube, no Spotify do Endodontia Talks. Qualquer pessoa vai poder ouvir e se identificar com a tua história. Henrique, o que é que tu vê agora, meu querido, para o futuro, assim, os teus principais desafios? Como é que você, Henrique, vê a tua evolução daqui para frente? Onde é que você quer focar? Onde é que você quer chegar? Eu demorei muito tempo, muitos anos, para me ver como professor. Eu estava ali no curso, estou no curso, nesse curso eu fiz o curso em 2007, fiz a especialização em 2008 e 2009. Em 2010, o professor Bitonde me chamou para voltar como monitor. Então, estou lá desde 2010, como professor ali. Só que eu nunca me vi como professor. Né? De uns anos para cá que eu comecei a ter mais gosto Começou a nisso. aceitar a ideia. Você começou a aceitar a ideia. E eu acho que a minha evolução hoje, o que eu pretendo focar mais é nessa área. São as habilidades que a gente não tem dentro do consultório ali. Aprender a como passar uma informação melhor, ter uma oratória mais legal, chamar a atenção das pessoas para uma ideia, para você poder passar essa ideia para a pessoa. Não falo de venda, não. Falo de vender a ideia da nossa filosofia mesmo. De vender a ideia depois que a pessoa já está dentro do nosso curso. Fazer o aluno que está sentado na frente do computador ou na sala de aula parar, deixar o celular de lado um pouquinho e falar, não, vou prestar atenção no que esse cara aqui está falando. Porque isso aí vai ser importante para mim, isso aí vai me resolver um problema. Eu acho que o meu foco hoje para evoluir é isso. É conseguir fazer outra pessoa absorver o meu conhecimento. Conseguir transferir isso de um jeito efetivo. Ou seja, lapidar ainda mais essa tua identidade, né, de professor, né? Sim, com certeza. Então, daqui para frente, você tem planos, por exemplo, Henrique, de repente uma mentoria sua no seu consultório? Ou seja, Ainda não tenho nada em mente, não. Tá? Já tive até algumas chamadas, algumas pessoas perguntando. É isso que eu ia Mas falar. ainda não Tem gente que estruturei. gostaria de ser mentorado por você. Ainda não estruturei isso aí. Ainda estou estruturando esse curso online. Estou montando as aulas. Quero chamar mais algumas pessoas para participar ali. O curso ainda não é um curso pronto. Eu acho que nunca será um curso pronto. A ideia é ele ser um curso em evolução, regravando as aulas, colocando novos assuntos ali. Mas essa parte da mentoria ainda não parei para pensar nisso aí. Nós já conversamos sobre isso. Eu acho que tem muita gente que adoraria poder ter a exclusividade do teu tempo, hein? Sentar com você, você é muita autoridade, né? Você está nesse foco há muito tempo, Henrique. Assim, é impossível você não ter impactado essas pessoas e já ter entrado em suas mentes, né, com aquilo que você ensina, com aquilo que você transmite. Com toda absoluta certeza, você tem público para isso, hein? Lembrando a você que está nos ouvindo, que na descrição deste episódio está o arroba do Instagram do Dr. Henrique Bignelli. Ou seja, você tem dúvida, você quer trocar uma ideia com ele, saber um pouco mais sobre o curso do preparo cérvico-apical, troca um direct lá que o Henrique é bem atencioso. Com toda Estamos certeza. sempre à disposição para ajudar, para tirar as dúvidas, para trocar uma ideia de endodontia, que é o que a gente gosta de falar, né? É o que a gente gosta, não tem jeito, né? A gente está aqui e está falando de endodontia, né? Henrique, inteiro. O que foi mais difícil para você nessa tua carreira como endodontista, assim, em relação à técnica? O que você acha assim, que sempre foi mais difícil? Foi perfurações? Foi instrumentos fraturados?
Conta um pouco para a gente. Em algum momento, talvez tenham sido perfurações, mas no começo da profissão ali. Mas foi um degrau vencido. Eu acho que a grande dificuldade hoje, no dia a dia do consultório, lógico que instrumentos fraturados, remover é sempre complexo, mas eu acho que a dificuldade do dia a dia ali é retomar uma anatomia que foi desviada, que foi perdida. Esse é o dia a dia, porque, pô, grande parte do nosso trabalho hoje é a reintervenção, né? Nossa, é uma imprevisibilidade, né? Saber se você vai conseguir pré-curvar e retomar Sim. o conduto. E principalmente, se você vai conseguir colocar a próxima lima, né? Você conseguiu É, na 15. E se você não conseguir pré-curvar uma 20, coloca lá, né? sim. Muitas vezes você tem que voltar muitas vezes. Eu tenho que voltar muitas vezes na Lima 8 ali, porque a O 10 não está instrumento, o entrando. instrumento anterior, né? É, eu acho que a dificuldade técnica hoje, para mim, que todo dia eu passo por isso, é essa, é retomar a anatomia. Tem dia que não vai, você precisa parar, fecha, coloca um curativo, marca para outra sessão, aí às vezes vai numa boa, às vezes você fala, putz, por que eu demorei tanto na última sessão e não consegui, né? Nessa deu certo. E às vezes realmente não vai. Tem Não hora vai. que, tem hora que a gente não consegue retomar o trajeto original do canal ali. Eu tenho certeza que você já tem essa paz de espírito, né? Quando você não consegue, né? Você fica tranquilo, né? Mas no começo a gente não fica, né? E muitos dos Não. nossos ouvintes estão nesse começo, ou então estão no meio da jornada, ou seja, o que é o meio da jornada? 5, 6 anos de profissão. Quanto tempo levou, Henrique, para você ficar de boa? Hoje eu também consigo ficar de boa. Isso não tira mais o meu sono. Não tira mais. Ai, meu Deus, não consegui, vou ter que fechar do jeito que está. Às vezes o paciente já está assintomático. O que você fez? Quando é que você descobriu que Ó, você poderia ter paz de espírito de saber que, olha, fiz tudo que eu era possível, estou em paz? de verdade mesmo, eu acho que uns 10 anos de profissão, assim, para olhar e falar, não. E a gente aprende uma coisa, né? A gente aprende a conversar com os nossos pacientes Verdade. e Ser muito franco, né? expor para eles as possibilidades o que pode acontecer a partir do momento que a gente começar a intervir. E aquela frase que fala que o que você fala antes é a explicação, o que você fala depois é desculpa, é muito verdade, né? Muito Então, se o verdade. paciente já está ciente que ele tem um problema, e ele tem esse problema, né? A gente vai tentar resolver esse problema para ele, mas quem tem o Essa é a problema sacada. O problema é não é ele, nosso. né? O É problema é dele. verdade, pô. Sim. A gente divide isso com eles, a gente quer resolver esse problema para ele, a gente vive disso, né? A gente tá ali para isso, para resolver esses problemas. Mas nem todos os problemas são solúveis, né? A gente não tem solucionáveis, né? Nem todos os problemas a gente consegue resolver da forma que a gente gostaria, que é retomando o trajeto original, instrumentando e evitando o paciente de ficar com um dente que ele pode precisar de uma cirurgia parendodôntica ou mesmo que ele pode precisar extrair esse dente lá na frente. Mas eu Verdade. acho que a grande sacada é a conversa anterior ao tratamento com o paciente, né? É sentar e explicar, ó, nós vamos sentar, vamos abrir o seu dente aqui, vou fazer de tudo para retomar o trajeto original. Vou, nesse caso, né, ou em outros casos, para remover um instrumento, para selar uma perfuração. Mas esse caso já não é um caso tão previsível. Pode acontecer isso, isso e isso. A gente vai, se acontecer, cada uma dessas coisas tem essa saída. A última saída é a extração. E deixar o paciente confortável para decidir antes do tratamento se ele quer comprar essa briga ou não. Muito bom. Dedicar tempo, né? Para falar com o Sim, paciente. Gastar esse tempo necessário. é Boa. é menos tempo do que a gente gasta depois, se alguma coisa der errado. Com toda certeza. Com toda certeza. Senhoras e senhores, este é Henrique Bignelli, professor Henrique Bignelli. Professor, hein? Professor Henrique Bignelli. Meu querido, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Nem parece que já passaram-se aqui, ó, 50 minutos. Se deixasse, a gente ia muito mais, com Conversa toda boa, certeza. conversa boa. Pois é, com toda certeza a gente iria muito mais. Henrique,
Nesse final, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te colocar, na verdade, dentro de uma cena hipotética. Eu queria te transportar para a seguinte situação. Imagina que você fica de frente a um espelho mágico. Vamos colocar assim. Alice, País das Maravilhas. Você fica em frente a um espelho mágico. Nesse espelho, você não vê o reflexo do Henrique de hoje. Você enxerga o reflexo do Henrique de 17 anos de idade quando entrou na faculdade. E o mais legal, é tão mágico esse espelho que esse reflexo conversa com você. E ele pergunta o seguinte: você sente orgulho de mim? O que você responderia para ele? Pô, cara, com certeza, né? Eu acho que até fora da vida profissional, a gente vai conquistando muitas coisas, vai dando algum orgulho para os nossos pais, conhece uma pessoa legal para casar, faz a coisa mais maravilhosa do mundo, que é ter filhos. Verdade. Nisso aí a gente vai evoluindo a nossa profissão, começa a ajudar bastante gente. Lógico que esse percurso não é bonitinho assim, né? Como a gente fala. Não, No meio do tem muita caminho, luta, tem muita tropeço, batalha. Mas chega uma hora que você começa a colher os frutos, você começa a ver que tem gente confiando em você no teu consultório, colegas de profissão que confiam no seu trabalho, que te indicam. Pô, todo indicador é um reconhecimento do seu trabalho, né? Isso aí é uma coisa muito legal, né? A gente que trabalha com indicadores, toda vez que a pessoa te manda o paciente uma vez e ela te manda de novo, é um reconhecimento que você está no caminho certo. Ali. Verdade. Então, eu tenho orgulho, sim, da minha trajetória até aqui. Muito bom, muito bom. E agora, a segunda coisa. Te trancam numa sala de 9 metros quadrados com 2 cadeiras, uma para você e a outra cadeira de frente à sua, de um recém-formado, e te é dada a seguinte tarefa: você tem 1 hora para mentorar esse recém-formado, para aconselhá-lo. Qual seria o conselho? Tenha carinho e paciência com seus pacientes, independente da área que você for fazer. Independente. Você pode fazer qualquer parte da odontologia. Não esquece do seu paciente ali, manda uma mensagem para ele depois que você atendeu. Na hora que ele estiver na tua cadeira, ouça o que ele tem para te falar. A gente, pô, na endodontia a gente trabalha, acho que 80% dos nossos pacientes estão com medo de estar ali, estão com receio. O cara não queria estar te vendo. Ele não queria estar naquela situação que ele está. Não Ele queria vai estar de isolamento, né, com a boca aberta. ele vai estar afoito, ele vai estar esperando. Todo mundo vai ter falado para ele, você vai ter que fazer um canal? Vai doer. Vai doer, você vai sofrer, é ruim pra caramba. E, para quem quiser fazer endodontia, acho que o primeiro passo, aprende a anestesiar bem teus pacientes. Dá essa tranquilidade para eles. Eu acho que isso aí é uma questão de ética, inclusive. Não deixar o cara sentir dor na tua cadeira ali. Boa, boa, professor. Não só na endodontia, mas principalmente na endodontia, né? Que a gente lida com dor o tempo inteiro. Excelente. Senhoras e senhores, professor Henrique Pignelli, de Ribeirão Preto, São Paulo. Henrique, muito obrigado por você ter passado aqui no palco digital do Endodontia Talks. Eu que agradeço a oportunidade. Conversando com você assim agora, né, na entrevista, me deu ainda mais vontade de conhecer pessoalmente. Você tem um espírito, assim, uma vibe tão legal, assim, um ar de tranquilidade, assim, parece que você está sempre tranquilo, articulando as palavras. É só por fora, viu? A gente precisa se encontrar para tomar um café, enfim, né? Vamos, com certeza, vamos. Falar besteira e conversar também sobre endodontia, falar coisas da vida. A gente precisa tirar esse encontro da internet, com toda certeza. Muito obrigado pela tua presença aqui. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade. Só tem gente boa no Endodontia Talks. Fiquei muito feliz de participar. Legal. E muito obrigado. A régua é alta. E são poucos homens, hein? A maioria é mulher, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Fiquei muito feliz e mais feliz de participar ainda. Muito obrigado, Henrique. E lembrando a você, nosso ouvinte, que está aí do outro lado, seja você, se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, saiba de uma coisa. Aqui na descrição desse episódio você vai encontrar tanto as minhas redes sociais, como também as redes sociais do professor Henrique.
Beleza, pessoal? É isso. Até o próximo episódio. Finalmente nós vamos chegar no episódio 50, que é vai ser um episódio especial, vai ser um episódio que nós vamos gravar ao vivo do Endodontia Talks. Um grande abraço e até o próximo abraço, episódio. pessoal. Valeu. Até mais.